Olá, cumprimento você aí na sua casa, onde você estiver, e saúdo você com o texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 22, diz assim: Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como é que está o coração de vocês nesses dias em que nós precisamos acompanhar a palavra de Deus através da internet, vídeos, áudios, textos? O coração de vocês ainda arde, assim como os discípulos de Emaús descrevem? Não é tão bom quanto presencialmente, eu concordo. Mas vamos olhar pelo lado bom. Eu sei que tem muita gente acompanhando sua comunidade, seu ministro, sua ministra, mas também que aproveita para maratonar cultos em todo o Brasil, que vêm sendo gravados ou transmitidos por várias comunidades. Isso é bom, isso é ótimo. A palavra de Deus chegando ao maior número de pessoas possível. Deus nos ilumine também neste culto, que ardam corações e que a palavra de Deus faça abrir os olhos de quem participa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a casa de Deus, mas aí na tua casa, faça dela também uma morada de Deus. Receba Deus aí hoje e nós assim queremos nos reunir, nos colocar na presença dele. Dirijo-me aos membros da comunidade de Cuiabá, mas também a quem nos visita hoje através desse vídeo. Nesse momento, nos assiste, não é a forma como nós sonhamos abrir as portas da nossa igreja, da nossa comunidade para você, mas celebrar junto é bom de qualquer forma. Por isso, que Deus abençoe o nosso culto, abençoado culto para todos nós. Amém. Deus é aquele que nos chama, que nos congrega e santifica. Ele é onisciente, significa que Ele sabe tudo, Ele conhece tudo em todos. Ele é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, significa que não há nada impossível para Ele. Nós celebramos este culto em nome, por amor e pela fé no Trino Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus
pedimos perdão pelos nossos pecados. Oremos. Deus onisciente, Tu nos conheces o bastante para saber como necessitamos do Teu perdão. Apaga nossos erros e transforma nosso agir. Que Tua vontade prevaleça em nossas vidas, hoje e em todos os dias. Por Jesus, Teu Filho. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante da sua sincera confissão de pecados, receba o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mundo sofre fortes dores, especialmente nesse tempo de pandemia. As dores se traduzem em doença, miséria, sofrimento, mas também em medo, incertezas, angústia e saudade. Para o vírus ainda não há uma cura, um remédio de eficácia comprovada. Mas para algumas dessas situações há a atenção, o cuidado, as palavras de consolo, a partilha, a solidariedade, o esforço pessoal. E junto e acima de tudo isso, a fé em Deus, o nosso Deus onipotente. Por isso nós dizemos juntos, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Cantemos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tem hoje a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Rendamos glória a Deus que ouve o nosso clamor. Por isso cantemos juntos, bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Oremos. Pai, Tu que tens conduzido e cuidado do Teu povo ao longo da história, lembra-te de nós hoje.
Entregamos em Tuas mãos bondosas e poderosas as nossas preocupações. Primeiro, acalma e conforta nossa alma. Depois, faz arder nossos corações, assim como fizeste com os seus discípulos em Emaús. Dá-nos a certeza de que Teu Filho vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Nós ouvimos a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 até o 35, história que nós conhecemos dos discípulos no caminho de Emaús. Queremos acolher a essa leitura cantando Aleluia. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles abriram. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui, palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Tua palavra
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu bem que gostaria de fazer assim como Jesus. Chegar perto, caminhar junto, ouvir o que vocês estão conversando pelo caminho. Depois puxar uma conversa, terminando numa visita ao redor de uma mesa, sentar, partilhar uma refeição, quem sabe à beira de uma churrasqueira. Estar junto é bom demais. Em tempos de pandemia, nós precisamos sentir a proximidade de Jesus na nossa caminhada, apesar da distância que estamos uns dos outros, umas das outras. Diante da saudade, da falta que nos está fazendo essa vida em comunidade, nós precisamos reforçar e nos lembrar do nosso ideal de comunidade. Falamos tanto em serviços essenciais ultimamente. Por fim, a seu tempo, todos os serviços irão se mostrar essenciais, pois em tudo há uma razão de ser e de existir. Desde sempre nós precisamos compreender que a fé, a vida em comunhão é essencial. Pensando agora nas mais diversas áreas de atuação na sociedade, não deve haver uma competição para concluir quem é mais ou menos importante. O fato é que nós precisamos uns dos outros, precisamos umas das outras. Sabem por que nós precisamos? Porque é assim que Deus se faz presente na nossa vida, se faz presente no nosso dia a dia, através do irmão, através da irmã. É na comunhão que nós reconhecemos o Senhor, o ressurreto. É na partilha do pão que os nossos olhos se abrem e Jesus revela a nós o seu desejo de que nós sejamos os seus discípulos, as suas discípulas. Assim é que nós percebemos a presença de Jesus em nosso meio. Nosso desejo é de sair agora e contar adiante, tentar juntar mais gente, porque o que é bom a gente partilha, a gente compartilha e assim a gente multiplica. Calma, lembra da recomendação de ficar em casa, não vá sair agora, mas sabe de uma coisa? Você aí tem algo que os discípulos de Emaús não tinham naquela época. Você tem um telefone, você tem a internet, você pode começar compartilhando esse vídeo de culto com alguém. Você pode ligar para uma pessoa da comunidade, da sua família, do seu grupo de amigos. Dessa forma, nós ainda podemos ter comunhão. Quando for possível nos reunirmos de novo, eu sinceramente espero que não tenhamos tantos assuntos assim para pôr em dia. Então mantenha aí os seus laços de amizade, mantenha a sua comunhão de comunidade e tem mais uma coisa. Aproveita este tempo aí para refletir sobre como é melhor nós estarmos bem uns com os outros, umas com as outras. Como é perda de tempo ficarmos discutindo assuntos que nos trazem discórdia, nos quais nós discordamos, brigamos e muitas vezes até nos insultamos. A vida é muito valiosa. O seu tempo é valioso demais para gastar com discórdia, com disputas, para ver quem sabe mais, quem está certo ou quem está errado. Nesse momento nós precisamos de união, unir os nossos esforços por um bem comum. Quando há tanta divisão, tantas opiniões divergentes disputando a posse da razão, todos saem perdendo. Por fim, lembre-se de que os discípulos todos estavam errados com relação a Jesus e poderiam ter gastado seu tempo lamentando, discutindo uns com os outros para ver o que deveria ser feito, o que não poderia ser feito, mas eles escolheram crer e se unir pela única causa que valia a pena: a salvação através da fé em Jesus Cristo, que agora eles sabiam está vivo. Junto com a fé em Jesus, aquela ardência no coração de quem percebe a fé em si mesmo, como quem diz assim: isso que é ter fé? Ó Deus, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Então ele te responde: ama o teu próximo como a ti mesmo.
Ele te responde: obedeça aos meus mandamentos. Aliás, quem de nós pode dizer assim como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1? Ele disse: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Para imitar Jesus, nós precisamos conhecê-lo bem. Lembra que Ele está aí, bem perto de você, caminha junto, ouve o que você conversa pelo caminho, pergunta, te ensina, te orienta através das Escrituras Sagradas e se revela na comunhão e na partilha. Daí para frente nós estamos prontos e mais fortes para servir a Deus. Que o ressuscitado revele a você hoje, amanhã, em todos os dias, que Ele está vivo e vive em você, através de você. Convida Ele para entrar na tua casa, para fazer parte dessa quarentena. Lembra de partilhar com Ele o seu pão, mas também leva até Ele as suas angústias, as suas preocupações, o seu sofrimento. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, Pai amoroso, primeiro queremos agradecer pelas bênçãos e alegrias que podemos experimentar na vida, mesmo em tempos difíceis. Obrigado por caminhares junto conosco e teres teus ouvidos sempre tão atentos às nossas necessidades. Oramos pelo mundo, clamamos por mais amor, respeito, solidariedade. Que a fé em Ti seja fortalecida para nos conduzir a ações concretas em favor dos mais necessitados. Mais uma vez colocamos aos Teus cuidados todos os nossos membros daqui da comunidade de Cuiabá, bem como os cristãos no mundo que precisam conduzir sua vida de fé distantes uns dos outros, umas das outras. Apesar disso, reforça nosso sentimento de pertença à comunidade, quando percebemos que Tu te revelas na comunhão e na partilha. Oramos pelos profissionais que arriscam suas vidas, engajando-se na luta contra este terrível vírus, seja qual for a ocupação. Faz-nos perceber a importância que cada um tem para que o corpo ressuscitado de Teu Filho continue vivo e atuante neste mundo. Oramos pelos doentes, pelos familiares que sofrem a angústia de ter um ente querido isolado e também pelas pessoas enlutadas em todo o mundo. Vem e socorre-nos, Senhor Deus. O que mais temos para agradecer e pedir, incluímos na oração de Teu Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saudações à comunidade de Cuiabá.
Estamos hoje aqui no culto do domingo, 26 de abril. Hoje nós vamos começar a fazer os avisos da nossa comunidade conforme nós fazemos nos cultos presenciais. Elencando os avisos, o primeiro a ser dado é com relação à situação financeira da nossa comunidade. A igreja se mantém através das contribuições que os membros fazem. Então, mesmo nesse período de quarentena, de afastamento social, nós precisamos quitar os nossos compromissos, que são despesas fixas que continuam a vir e nós precisamos quitá-las. Então, a maneira que nós temos para fazer essas contribuições são através dos depósitos bancários. Pode vir aqui direto na igreja, entregar ao pastor, acionar alguém da diretoria do presbitério, que a gente tem o maior prazer de receber e emitir o recibo para vocês. A tesoureira Chu é a principal peça aí nesse processo. Ela faz o recibo e encaminha pelo próprio WhatsApp. Logo a seguir a gente coloca os dados de conta, CNPJ e tudo mais para quem quiser fazer a transferência. No segundo aviso do culto de hoje, passaremos a relacionar a oferta do domingo do culto. Então o culto de hoje, dia 26 de abril, é uma oferta sinodal e vai ser destinada à ida dos nossos jovens ao congrenagem, certo? Então a ideia é fazer da mesma maneira que as contribuições, ou se deposita, ou é uma sugestão nossa, você pode colocar num envelope e guardá-lo, e quando voltarmos aos cultos presenciais, você traz o envelope e faz a entrega na tesouraria junto com a Chu. Ou pode fazer a entrega nesse período de distanciamento social junto ao pastor ou os depósitos em conta, da mesma maneira que nós fazemos as contribuições. Então, a oferta do culto de hoje é destinada ao congrenagem. O terceiro aviso é com relação a uma ação que a comunidade vai implementar junto ao Jardim Vitória. Nós estivemos lá para fazer as entregas das lembranças de Páscoa para as crianças que participam do nosso culto infantil. E estando lá, ao vivo, nós percebemos a dificuldade que aquela comunidade ali passa. Então, a dona Noemi nos sugeriu, e a diretoria abraçou a ideia, a gente montar cestas básicas para poder distribuir junto a essas famílias. A ideia é a gente fazer essa ação, a gente pede a colaboração da comunidade, quem puder doar valor em dinheiro, nesses mesmos moldes, depósito em conta, como a gente já havia falado, deposita na conta da comunidade, nós faremos a aquisição dessas cestas, são de 15 a 20 cestas básicas, que tem um valor aí unitário, cada cesta custa uns R$70, e aí na sexta-feira, antevéspera, sexta-feira dia 8 de maio, antevéspera do Dia das Mães, nós estaremos indo ao Jardim Vitória para entregar essas cestas básicas para aquelas famílias que ali estão, para que elas possam ter um domingo do Dia das Mães, um almoço com melhores condições para aquelas famílias. Então essa é a ação que nós vamos desenvolver junto ao Jardim Vitória. Peço à comunidade a colaboração, quem puder, quem se sentir tocado, doar valores em dinheiro por essas vias, ou depósito em conta, ou com o pastor aqui na igreja, ou com alguém da diretoria, a maneira que lhe ficar mais conveniente. O quarto aviso é com relação ao nosso já tradicional jantar do Dia das Mães, o nosso galeto. O nosso galeto estava marcado para o dia 9 de maio, um sábado, à noite. Ainda temos essa questão do distanciamento social, então nós não vamos poder realizá-lo. Então a ideia foi nós fazermos aqui na própria igreja, no próprio dia 9, mas nós fazermos um almoço no sistema drive-thru. Os clientes, digamos assim, vêm, buscam a sua refeição e levam para fazer a refeição em casa junto aos seus familiares. Então a ideia é que nós façamos aqui, vamos assar o galeto, faremos arroz, farofa, polenta frita e mais a salada e entregaremos e a pessoa leva e vai fazer a sua refeição em casa. Quem já adquiriu os cartões pode vir aqui, entrega o cartão e leva a sua refeição. E aqueles que porventura não estiverem aqui em Cuiabá, tiverem algum problema, pode usar o cartão que comprou para o jantar do Dia das Mães e utilizá-lo em agosto no jantar do Dia dos Pais. Estará valendo da mesma maneira. Então gostaria que a comunidade se empenhasse da mesma maneira que se empenha nos jantares presenciais, se empenhe nesse almoço, divulgue com os parentes, com os amigos, com o pessoal do trabalho, porque é uma atividade aqui da igreja também. Outro aviso é com relação ao decreto
da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Muitos podem estar se perguntando porque houve a partir de amanhã, dia 27, houve a liberação das denominações religiosas realizarem cultos, missas, mediante alguns cuidados, algumas restrições, que são distância de 1,5 metro entre os participantes, todos usarem máscara, só pode ser utilizado uma pessoa a cada 10 metros quadrados de área. Então são várias as restrições para que ocorram os cultos e as missas. Então nós tivemos uma reunião do presbitério na terça-feira, dia 21, e a diretoria achou melhor, entendeu que ainda não é o momento de retornarmos, certo? Até porque nós também temos uma orientação da Igreja de Porto Alegre que as nossas atividades ainda permaneçam suspensas. Então nós ainda não estaremos retornando com as nossas atividades presenciais. Continuaremos aqui através dos nossos cultos, dos vídeos dos nossos cultos que o pastor Adriel tem feito e tem feito com muita competência, com muito capricho. Eu queria deixar aqui à disposição a diretoria do presbitério, que caso tenha alguma dúvida, algum membro tenha alguma dúvida, nos acesse, nos acione. Nós teremos um prazer de conversar com vocês, de esclarecer e resolver algum problema que porventura surja. E se alguém precisar ter uma conversa com o pastor, ligue para o pastor. Ele está sempre à disposição. Às vezes a pessoa está com algum problema, precisa de uma oração, o pastor Adriel está à disposição dentro desses canais. E eu chamo a comunidade para acompanhar os nossos vídeos. Nós não temos o culto presencial, mas esses momentos online são momentos de oração que a gente tem a manutenção da nossa comunhão, a manutenção da nossa comunidade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Recebam a bênção que vem do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, pois, em paz e sirvamos a Deus com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada semana e fiquem atentos aí aos nossos vídeos para que juntos possamos experimentar a comunhão mesmo distantes. Deus nos guarde. Amém. Deus não é um ser indiferente, Ele comunica-se com a gente, quer saber sempre como estamos nós. Foi assim que procedeu Jesus, quando lá no caminho de Emaús, viu caminhantes aflitos e sós. Companhia na solidão, ombro amigo para chorar, forte apoio na aflição, mas seria no caminhar. Aconteceu que Jesus se aproximou, com paciência seus lamentos escutou, enquanto ali estavam caminhando. Em respeito à sua dor silenciou, e mais tarde solidário perguntou sobre o que vocês estão conversando. Passos firmes para aproximar, paciência para ouvir, humildade para silenciar, gentileza no acolher. O assunto da conversa era Jesus, sua história que culmina lá na cruz, que deixou o grupo desolado, mas no gesto de partir o pão acontece comunicação, pois reconhecem o ressuscitado. Atenção, outro olhar, fogo ardendo no coração, pão na mesa para partilhar, muita sede de comunhão. Este encontro os constrange a caminhar, vida nova ao mundo todo anunciar, e
Eis aí o caminho da missão. A palavra nos coloca em movimento.